João 3,16, eu acredito que a maioria saiba de cor, não é? Podemos ler? Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos porque esse verso se cumpre nas nossas vidas. O Senhor morreu e nós, os que cremos, estamos aqui porque fomos salvos pelo teu grandioso amor. Por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, por cada um de nós, estamos aqui. Pela fé, cremos que um dia iremos morar eternamente com o Senhor. Pela fé, cremos que sim, um dia o Senhor virá nos buscar e estaremos eternamente com o Senhor. A nossa fé, ela é viva. A nossa fé, ela se mantém à espera do Senhor. Por isso, nessa noite, Deus, Espírito Santo, o Senhor que continua trabalhando nessa igreja, para que ela se encontre com o Pai adornada, santificada, limpa e, Senhor, resplandecente. Que o Senhor continue operando nos nossos corações, porque queremos encontrar com o noivo, com uma noiva reluzente. Que assim seja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Esse verso, como eu disse, é um verso muito conhecido e ele pertence ao texto que narra o encontro que Nicodemos teve com Jesus. Um encontro que só está descrito no Evangelho de João. E a Bíblia vai contar para nós, nesse capítulo, que Jesus estava ali em Jerusalém, era ocasião da festa da Páscoa, e as Escrituras nos dizem que muitas pessoas estavam ali e que Jesus estava operando muitos sinais no meio do povo, porque muitas pessoas ali estavam crendo no seu nome. Nicodemos era uma dessas pessoas que estava ali em Jerusalém e estava vendo o que Jesus estava realizando no meio do povo. E por isso, ele vai ao encontro de Jesus, o que para nós é uma coisa estranha, ele ir ao seu encontro à noite, mas o fato é que ele vai se encontrar com o Mestre, ele realmente está impactado com aquilo que Jesus está fazendo no meio do povo. João 3,2, ele diz para Jesus o seguinte: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos tinha certeza absoluta que Deus estava com Jesus e, através de Jesus, estava operando aqueles sinais maravilhosos e, por isso, ele decide ir até Jesus. Nicodemos, para a gente entender um pouco da posição dele na sociedade hebraica, ele era um fariseu, membro do Sinédrio. E o Sinédrio nada mais era do que a cúpula religiosa de Israel. Ali estavam os mais importantes judeus. A gente poderia comparar hoje a Corte Suprema dos judeus. Ali no Sinédrio eram julgadas questões religiosas, civis, criminais, na época de Jesus, inclusive. Nicodemos, ele era um mestre em Israel. Nicodemos, ele era um intérprete e doutor da lei. Ele tinha ali, no meio do povo, uma posição muito em destaque. Talvez seja até por isso que ele vai ter essa conversa com Jesus à noite, né? Longe da vista das pessoas, que certamente ficariam muito curiosas por saber o que Nicodemos estava querendo saber. Mas a gente sabe, pelas Escrituras, que esse homem, ele viu em Jesus algo que até então ele não tinha visto em lugar nenhum. Ele viu em Jesus as obras de Deus sendo realizadas. E algo ali no coração dele ardeu por Jesus, e por isso ele foi encontrado. Jesus trava uma conversa com Nicodemos, uma conversa muito interessante. E uma das coisas que Jesus diz para ele é que, se ele quisesse ver o reino de Deus, ele ia precisar nascer de novo. Olha só, Nicodemos vai até ele, não porque tivesse dúvidas em relação à lei, porque ele era doutor da lei. Ele vai até Jesus porque ele está impactado com aquele homem,
né, com as obras que ele realizava em nome de Deus. Então, ele vai até Jesus e já logo diz: Senhor, ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com o Senhor. E Jesus já logo vai dizendo para ele: olha, Nicodemos, tem uma coisa a te dizer. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Olha só. Parece que tudo aquilo que Nicodemos era até ali, Nicodemos, não era suficiente. E talvez ele pensasse, por ser um doutor da lei, por pertencer ao sinédrio, talvez, muito certamente, tinha até uma vida piedosa, isso ainda não era suficiente para ele entrar no reino de Deus. E Jesus vira para ele e fala: olha, se você não voltar para a barriga da sua mãe, é isso que a Nicodemos entende assim, né? Quer dizer que eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe, nascer de novo? E Jesus diz para ele: mas você é mestre em Israel e você não consegue entender isso que eu estou te dizendo. E, dentre outras coisas que Jesus disse para Nicodemos naquele dia, uma das coisas que ele disse foi a seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o que Jesus está acabando de dizer para Nicodemos agora? Nicodemos, todo aquele que crer que Jesus é o Salvador, pode desfrutar de uma nova vida e ainda gozar da vida eterna. Olha só. Então, não era muito conhecimento, não é? Não era aquela bagagem, não era aquela posição, talvez aquele status que iria garantir a ele entrar no reino de Deus, mas sim, não somente a ele, mas a todos. Repita comigo: todos. Todos. Todo o que crê em Jesus como Salvador tem uma nova vida e pode gozar da vida eterna. É aquilo que cantamos hoje: a igreja será arrebatada. Sim, estaremos com o Senhor, mas há uma nova vida em curso em nós hoje. Há uma vida de Deus em curso na vida de todo aquele que crê. Existe um autor chamado Blanchard que ele diz a respeito de Jesus o seguinte: o Filho de Deus se tornou filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Aí, nessa noite, eu quero perguntar para você que está aqui me ouvindo: mas para quais filhos dos homens Jesus veio? Para quem Jesus veio? Você é capaz de responder para você mesmo? Para quem Jesus veio, afinal? A palavra nos diz: para todo o que crê. Repita comigo: todo aquele que crer. Jesus veio para todos. Mas terão a Jesus apenas aqueles que crerem. É claro, é porque se ele vem para mim eu não acredito nele. É óbvio que não vai ter como. Mas Jesus vem para todo o que crê. Todo. Olha que o leque que se desdobra. Jesus está falando para um cara que sabe tudo da lei, que tem uma posição privilegiada dentre todos da comunidade judaica. Ele está dizendo: essa salvação é para todos. Todos aqueles que creem em Deus, creem em Jesus como Salvador, terão uma nova vida e gozarão a vida eterna. Todo aqui, irmão, se desdobra diante de Nicodemos como uma bandeira para todas as eras. É agora, é no porvir, é para todos, é para todo mundo, não está restrito a apenas a alguns, mas a todos. É um tapete. Parece que Jesus está descortinando diante dele um tapete, sabe, de boas-vindas dos céus para a humanidade. E aqui ele está dizendo: todo mundo está convidado, através de Jesus Cristo, a vir até Deus. Foi essas palavras que Jesus disse. Essas palavras vieram do céu para nós, para cada um de nós essa noite. Jesus poderia muito bem ter limitado, como muitos fariseus faziam, inclusive, né, Nicodemos era um fariseu. Ele poderia ter dito: para qualquer que crer, para qualquer que me seguir, para qualquer que me aceitar, mas não foi isso que ele disse. Esse pronome aqui é maravilhosamente indefinido. Ele disse todos. No todo, todos estão incluídos. Todos nós, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, de todas as tribos, raças, línguas e nações. Não é isso que está escrito no Apocalipse? Porque tu conquistaste, né, povos que procedem de todas línguas, tribos e nações. E para tua glória constituíste reino e sacerdotes. Aleluia! Você faz parte desse todo.
Você creu em Jesus? Todo deixa claro. Deus está convidando o mundo inteiro. E através desse convite você foi alcançado. E hoje você é boca de Deus para proclamar essa verdade ao mundo inteiro. Até onde a sua voz se fizer ouvir. Todos precisam saber que Ele morreu por cada um de nós de uma forma única. As Escrituras nos dizem: todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha que lindo! Qualquer pessoa, todo que me confessar hoje no meio dos homens, eu o confessarei na eternidade, diante de anjos, de principados, de potestades. Eu o confessarei. Todo aquele que acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa encontrará. Todos que entregarem as suas vidas não a perderão, como muitos pensam que entregar a vida a Jesus é perder, mas muito pelo contrário. As Escrituras estão nos dizendo que aqueles que entregarem as suas vidas a ganharão e não a perderão. Todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Olha que declaração maravilhosa de Jesus. Quando ele ali foi chamado, dizendo: ali fora estão a sua mãe e seus irmãos te chamando. E ele disse: minha mãe e meus irmãos são todos. Todos fazem parte da minha família. Todos os que fazem a vontade de Deus são meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe. Olha que linda declaração do Senhor Jesus. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Palavras de Jesus. Todo aquele que e for batizado. Por que batizado? Porque o batismo é a confirmação desse voto, dessa entrega, que muitas vezes é silenciosa, que muitas vezes ninguém tomou conhecimento, mas o batismo é a pública profissão de fé que nós fazemos para que todos saibam que não temos vergonha da fé que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o fazemos na certeza de que um dia Ele também não se envergonhará de nós na eternidade. Irá nos chamar pelo nosso nome. Estaremos diante dEle. Isso é maravilhoso. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Por isso não tem jeito de acreditar em Deus e negar Jesus, porque é através de Jesus que nós temos acesso a Deus. Foi Ele que abriu o novo e vivo caminho pelo qual hoje nós podemos entrar, podemos oferecer louvores, podemos ofertar, podemos orar, podemos adorar. Quem abriu esse caminho? Jesus. Para quem? Para todo aquele que crê. Todo aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Olha, quem eu? Você? Não, todos. Todos estão convidados, mas quem vai beber dessa água? Todos os que crerem, não é? Todo que o Pai me der virá a mim, e a quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Olha o que Jesus está falando. Nós podemos rejeitar as pessoas, não aceitá-las, porque de repente elas não estão dentro do nosso padrão, daquilo que a gente julga que é correto ou certo. Mas o que importa é que Deus, Ele nos recebe e jamais nos rejeitará. Ele disse: aquele que vier a mim eu jamais rejeitarei. Todo, não importa quem, todo aquele que vier a mim jamais será rejeitado. Jesus disse: todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Olha que coisa linda. Nós passaremos da morte para a vida. Nós viveremos para sempre com o Senhor. É a garantia que todos aqueles que creem têm em Jesus. Todo aquele que tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. O convite é para quem? Para todos. Todos nós, nessa noite, novamente, estamos sendo convidados por essa palavra. Mas quem que vai experimentar isso? Todos os que crerem. Será que nessa noite existem corações que creem nessa palavra? Será que nessa noite existem pessoas que estão sedentas e que Jesus está chamando as águas para se saciar? Para quem Jesus veio? Para quem? Para todos os homens. Homens como o filho pródigo,
que estavam lá na casa do pai, que lá tinham tudo, mas o deixaram, viraram as costas e foram viver a vida da maneira como julgavam ser melhor. Para quem Jesus veio? Para todos os filhos pródigos, que deixaram a casa de Deus, o Pai, e foram viver a vida da maneira como achava que devia ser vivida. E hoje estão padecendo no pecado, no mundo. O Pai te chama de volta a casa. Existe um lugar na casa para o filho arrependido que volta para os braços do seu Pai. Para todos aqueles que creem que ainda são filhos de Deus, não importa onde você está. Talvez um dia você recebeu Jesus, está fora dos caminhos do Senhor, está bem longe de Deus nesse momento, mas você o aceitou como Pai. Ele é Senhor da sua vida e hoje você está vivendo uma vida ruim aí fora. Às vezes tem até vergonha de voltar para a igreja. De repente eu estou dizendo essa palavra para uma pessoa que nem está aqui, mas está em casa. Olha, deixa eu te dizer nessa noite, o Pai te espera. Ele espera a todos aqueles que um dia deixaram a casa e foram viver. E hoje estão escravos do pecado, mas o Pai te chama. Ele está aguardando você. E você pode vir. Independente dos julgamentos das pessoas, independente daquilo que as pessoas podem pensar sobre você, porque você pode vir até Ele na certeza de que você é filho de Deus e todos aqueles que vêm até Ele de maneira nenhuma lançaram fora. É para todos, o convite é para todos. Homens como Zaqueu, a Bíblia diz que vivia sem Deus, que vivia uma vida inclusive desonesta, vivia defraudando as pessoas. Mas ele ficou interessado quando ficou sabendo a respeito de Jesus para ele. Mas não existem pessoas que não possam ser alcançadas por Jesus. Não existe nenhuma pessoa sem jeito para Deus. Basta que nós creiamos em Jesus como Filho de Deus para que a nossa vida seja mudada. Ele entendeu. E ele teve uma fé, daquele tipo de fé que perturba, porque a Bíblia diz que ele gritava, ninguém estava preocupado em levá-lo até o mestre, mas ele importunava as pessoas com o seu grito, insistente. Ele é aquele tipo de pessoa, né, que às vezes incomoda alguns, porque tem uma fé muito persistente naquelas coisas que as pessoas já dizem que não tem mais jeito, mas que pessoa inconveniente, já falou que não tem jeito. Já falou que não dá e a pessoa, tudo dela é fé. Não, eu vou acreditar. Pessoas assim às vezes incomodam, não é verdade? Porque muitas vezes, muitas coisas nos corações das pessoas já morreram. E as pessoas com a fé muitas vezes incomodam. Não, mas eu creio. Mas o seu filho, mas eu acredito. Eu sou aquela viúva que está batendo insistentemente à porta do juiz, dizendo, julga a minha causa, julga a minha causa. E ele julga não porque ele seja bom, mas porque ela é insistente, ela não desiste. É o tipo de fé que Deus quer ver no seu coração, mãe. É o tipo de fé que Jesus quer ver no seu coração, pai, em relação ao seu filho. Em relação a uma situação difícil da vida que talvez hoje você esteja vivendo, não importa. Importa que você creia no Filho de Deus. Ele sim tem a última palavra sobre todas as situações da nossa vida. É dele que vem o sim, o amém para todas as promessas de Deus. Os homens podem ser usados por Deus. Sim, Deus usa os homens. Mas a última palavra não é humana, é divina. Ela vem do céu sobre a vida daquele que tem que crer. Olha, ele vai até Jesus e o que Jesus diz para aquele homem? Vê, a tua fé te salvou. Ele acreditou. E ninguém tirou do coração dele aquela fé. Sabe, irmãos? Nós precisamos ter uma fé consistente, uma fé embasada, uma fé firme. Que o diabo não venha roubar a nossa fé, mas que ela permaneça, porque essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Ela tem que permanecer inabalável em quem? Em nós mesmos, nas pessoas, nos governos, nas autoridades? Não, em Deus. Ah, ele veio para um ladrão que estava lá do lado da cruz. Um homem criminoso, que já estava lá nas últimas horas. E ele viu em Jesus a oportunidade da sua vida.
Talvez a oportunidade que ele não teve a vida inteira. Ele viu naquele momento. Ele estava sendo condenado. Mas preste atenção, quando tudo parecia que era o fim, ele encontra com Jesus no pior momento da sua vida. Condenado, dali ele não saía mais, daí era a morte. Mas quem que ele encontra na cruz? Jesus. Meu Deus! Naquele instante, ele se arrependeu. E o que Jesus disse para aquele homem? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que declaração maravilhosa. Irmãos, talvez nesse momento você pode pensar assim, que oportunidade que aquele homem teve, mas essa mesma oportunidade todos nós temos hoje. Jesus está ao lado dessa cruz que você está carregando. E se você acreditar, você não vai ficar sozinho com essa cruz, não. Eu te garanto que Ele vai caminhar com você até o fim. Porque o Senhor não nos deixará, não nos abandonará em nenhuma situação difícil da nossa vida. Ele veio para homens como Saulo, um crítico da igreja, um cara que só falava mal, talvez, estou aqui supondo. Era crítico da igreja, perseguidor. Ele achava que perseguir a igreja era fazer uma grande obra a Deus. Ele não estava fazendo isso por maldade, ele julgava que aquilo era um serviço que ele estava prestando a Deus. Mas esse homem teve um conhecimento de Jesus e ele se revelou para ele no caminho e ele creu e foi salvo. E esse homem, que era aquele que estava perseguindo a igreja, se tornou justamente o quê? Um fundador de igrejas. Veja só o que Deus faz, como que Ele muda. Talvez tem pessoas aí que você, sabe, nem está pondo mais fé. A pessoa apostatou da fé, chutou o balde, a barraca, tudo, mas foi tão longe que eu vou te falar, não sei nem onde caiu, não tem nem volta. Né? Agora virou o pior crítico da igreja, agora ninguém lá mais presta, ninguém tem valor. Olha, creia de todo o seu coração. Saulo achava que era justo o que ele estava fazendo, até que ele teve um encontro com o Senhor e a sua vida foi mudada. Ele veio para homens como Pedro. Sabe quem Pedro é? Ele representa aqueles seguidores de Jesus que nos momentos da fraqueza negam o mestre. Sabe? A pessoa vai na igreja, é firme, sabe, nos trabalhos e tal, mas na primeira fraqueza lá vai ela. Né? Enfim, mas uma vez ele se arrependeu para valer. Uma vez teve fim. E aí sim, através da vida daquele homem, se desenvolveu um poderoso ministério para Jesus por intermédio do Espírito. Isso assim também pode ser sua vida. Quem sabe você está aqui nessa noite e você está vivendo exatamente assim, meio às fraquezas, sabe? Você está assim, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Mas olha, se você crer e se arrepender de coração, Jesus está falando, um ministério poderoso ainda pode fluir através da sua vida. Jesus veio para todos. Todos esses e os demais, Ele estende a sua mão, está dando oportunidade para que nós sejamos pessoas diferentes daquelas que nós temos sido até aqui, porque mesmo que você tenha aceitado o Mestre, a nova vida está em curso, a nova vida está em processo, não acabou. Brevemente nos tornaremos cidadãos dos céus. Então essa obra está em curso na nossa vida. Para quem Jesus veio? Ele veio também para as mulheres. Aleluia, irmãs. Claro, né, irmãs? Não ia deixar nós de fora. Jamais. Não é verdade? Jesus veio para mulheres como a samaritana. Pensa, uma mulher pecadora. Samaritana, a gente já sabia, mulher samaritana, estava à margem, né? Era desprezada. Essa mulher, ela com certeza tinha uma vida desregrada, porque quando ela encontra com Jesus, Jesus vai no ponto, né? Ele vira e fala assim, cadê seu marido? Eu acho tão chique Jesus, porque a gente não consegue ser igual ele, né? Fala assim, e aí? Você não tem marido não, né? Aquele lá que você está é da fulana, né? A gente é assim, né? Eu não, misericórdia. Nem você, né, irmãos? É um povo que tem aí, esquisito, que é meio assim na tora, né? Jesus fala assim, chama seu marido. Ele vai lá, tum. Essas perguntas que eu gostaria de fazer, que eu não consigo. Essas perguntas, ela fala assim, mas eu não tenho. Ele fala, disseste bem, porque você já teve 5. E esse aí não é seu não, o último. Pensa, ele vai no alvo. Ele conhece aquela mulher.
Ele veio para ela, por isso ele a conhece, ele sabe da sua condição, a condição que ela vem vivendo até ali, ele acerta em cheio. Eu imagino o olho daquela mulher, o trem deve ter caído no chão, quebrado, foi-se água, foi tudo. Estou brincando, o texto não fala nada disso. Os olhos dela devem ter regalado, o coração bateu. Meu Deus, quem falou para esse homem tudo isso? Ele sabia tudo dela, ele sabe tudo de nós, sabe tudo a nosso respeito. Sabe por quê? Porque ele veio para nós, ele veio para todo aquele que crê. Por isso ele sabia tudo dela, não para acusá-la, mas porque ele veio para salvá-la. Irmãos, ela tinha sede de Deus. E por isso ele foi ao encontro dela. Jesus sempre vai ao encontro daquele que tem sede dele. Sabe? Às vezes você está vivendo uma vida ruim, você está longe. Mas ele vai até você porque ele sabe que o seu coração tem sede. Aquela mulher tinha uma vida desregrada, mas tinha sede de Deus no coração dela. Ela diz, quando é que ele vai vir, o Cristo? Nós não sabemos se é aqui, se é lá, onde vamos adorá-lo? E é para ela, talvez uma mulher que para mim, para você, seria indigna de receber essa declaração. O Senhor Jesus diz, eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Ele entrou na vida daquela mulher naquele dia com promessa de água infinita e sede satisfeita. Ela aceitou o convite de todo o coração, ela creu. E aquela mulher às margens se tornou a mulher com a mensagem. Olha a mudança da vida. E aí o texto de João 4, 39 a 42 nos diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Olha só. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa das suas palavras, muitos creram. E disseram à mulher, agora cremos. Não somente porque você disse, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Olha que lindo! Eles creram tanto quanto ela. Jesus deu àquela mulher a chance da sua vida. A mesma coisa o Senhor faz conosco hoje. Ele está nos dando a chance da nossa vida. Está nos sendo dada hoje. E através da vida dela, muitos receberam o Senhor. Ele veio para pessoas como ela. Nessa noite também, Jesus quer dar uma chance para você. A chance de ser salvo. A chance de sair dessa vida desregrada e, através do seu testemunho, salvar tantos outros. Que obra maravilhosa. Ele veio para aquela mulher que foi apanhada em adultério. Os judeus, os fariseus, já tinham julgado, condenado, já estava para apedrejá-la. Uma pecadora infiel é o que estava ali diante dos olhos de Jesus. Mas Jesus o que fez? Ele a absorveu. Não porque ele fosse conivente com o seu pecado, mas porque a Bíblia deixa claro que ele veio não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso ele pode dizer àquela mulher, vai e não peques mais. Ele podia dizer isso para ela. Vai, não peques mais. Eu tenho essa autoridade, esse poder de dizer que o pecado não mais terá domínio sobre a sua vida, porque ele veio salvar os homens dos seus pecados. Por isso, nessa noite eu também te digo, o Senhor Jesus novamente está te dizer, Ele veio para te salvar dos pecados. E o pecado não mais terá domínio sobre vós. Não mais terá domínio, portanto, vá e não peques mais. Ele não aprova a prática do pecado, mas Ele ama o pecador. Por isso, a Bíblia diz, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele tem poder de salvar o pecador da sua condição de pecado. Ele tem poder de te tirar dessa cova. Ele tem o poder de tirar dessas amarras. Ele tem o poder de desatar essas correntes. Ele tem o poder de arrombar a porta do inferno e saquear de lá homens e mulheres para Deus. Ele tem esse poder. Ele veio para mulheres como aquela pecadora na casa de um fariseu que veio ungir os pés de Jesus. Uma mulher cujos pecados, aqueles que estavam na casa, consideravam indigna de pelo menos tocar no Senhor. Mas aquela mulher indigna, pecadora, humildemente se ajoelhou diante dele, arrependida dos seus pecados. Ali não estava uma mulher orgulhosa da vida que vivia, ou que viveu, muito provavelmente, mas ali estava uma mulher
contrita, quebrantada, arrependida da vida, querendo entregar a sua vida completamente ao Mestre. E por isso ela ouviu Jesus dizer: os teus pecados te são perdoados. Para eles essa conta não está paga, mas eu vim para salvar os homens dos seus pecados. E eu posso te dizer, mulher, os teus pecados são perdoados. Aleluia! Ele um dia disse isso a mim. Ele um dia disse isso a você. E ele continua a dizer isso ao mundo inteiro. E a todos nós nessa noite ele continua dizendo: os teus pecados são perdoados. Aleluia! Mulheres como aquela do fluxo de sangue, eu já estou acabando, como narrada no Evangelho de Lucas, uma mulher que era possuída por uma enfermidade terrível, que minava força, que minava ânimo, que minava ali os bens e tudo mais. Mas sabe o que aconteceu na vida dessa mulher de extraordinário? É que quando ela soube da notícia que Jesus estava passando, ela creu. Ela creu que ali estava a chance da sua vida, a chance que até então ela não tinha tido. Ela creu e ela foi dizendo para si mesma: não precisa nem me ver, não precisa nem falar comigo, não precisa que ninguém abra o caminho, não precisa de ninguém me ajudar, basta que eu toque nele e eu vou ser curada. Havia fé no coração daquela mulher e muitos eram os impedimentos para que ela chegasse até Jesus, mas eles não a detiveram. E às vezes existem muitos impedimentos que estão nos impedindo de ir até o Mestre, alcançar algo que nós precisamos tanto. Mas nessa noite, inspire-se na vida dessa mulher. Ela viu ali a chance da sua vida. Em Jesus está a chance da nossa vida. Em Jesus estão todos os nossos dias. Todos os nossos tempos estão nele. Ela creu, tocou, foi curada e ainda ouviu Jesus dizer: a tua fé te salvou, vai em paz. Irmãos, que coisa maravilhosa. Isso tudo é exemplo para nós. Para quem Jesus veio? Para todos os homens, para mulheres, todas as mulheres, mulheres como nós, de todos os tipos, mulheres a quem Jesus quer tirar, se ainda não fez. Para aquelas que tiveram o coração aberto, quer tirar da condição de separadas de Deus. Deus quer tirar todos os homens da condição de separados de Deus. Todos, 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 todos. Ele morreu por todos e Ele deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da sua vontade. Para quem Jesus veio? Para todos. Você pode dizer todos? Para todos. Essa declaração ela é espiritual. Que ela reverbere no mundo espiritual agora que está sobre a sua vida. O mundo espiritual que está cercando a sua realidade de vida hoje, da sua família, da sua casa. O Senhor Jesus veio para todos da minha casa. Todos, e eu não abro mão de nenhum. Eu vou crer até o fim. Fé não é algo que a gente usa e descarta. Fé não é algo que a gente usa e depois aposenta. Fé é aquilo que a gente tem até o fim. Que a gente tem que preservar até o fim da vida. É o quê? A fé. E no final, sabe o que vai acontecer com a nossa fé? Ela será contemplada. Sua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé, Jesus contemplará. Olha, se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu, Ele cumprirá promessas que nos fez. Sim, Jesus, a nossa fé, contemplará. Então, Jesus veio para todos, não importa se você é criança. Vinde a mim, não é isso que ele diz? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Ele veio para todos, todas, crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, adultos, idosos, todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Tito 2,11 diz, nos garante que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Paulo afirmou que Jesus Cristo se entregou a si mesmo como resgate por
todos. Pedro declarou que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Jesus veio para nós. Jesus veio para mim. Jesus veio para você. E nessa noite você precisa se recordar disso novamente. Aquela fé que te salvou, ela continua em curso na sua vida, porque existe ainda muito a ser feito em você e através de você ainda existem coisas grandiosas de Deus. Não importa quem você é, nem o que você está fazendo agora. Jesus te chama. Ele veio para você. E talvez você está aqui e sabe que Jesus te salvou. E Ele está transformando a sua vida. Mas talvez Ele ainda não concretizou aquilo que Ele veio realizar na terra através da sua vida. Sabia disso? Que Ele ainda continua operando sinais e maravilhas no nosso meio através de nós. Talvez Ele ainda não está operando na sua vida aquilo que Ele veio realizar aqui na terra. Mas a graça salvadora de Deus se revela a todo aquele que crê. Então, se você crê que é dia de reconciliação com Deus, Ele te chama, venha, todos. Quem tiver sede, venha e beba. Se você crê que nessa noite o Senhor está quebrando algemas do pecado sobre a sua vida, creia de todo o coração, porque Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para tirar uma pessoa do pecado. Eu não tenho, não. Se eu disser que eu posso fazer algo pelo seu pecado, eu estou mentindo. Mas Ele pode salvar. Ele é poderoso para salvar. Crônicas diz do alto, Ele estendeu a mão e me tirou das muitas águas. Daquele lugar que as pessoas talvez nessa noite não estão te vendo, mas Ele te vê. E Ele quer te tirar desse lugar onde parece que você vai morrer, vai se afogar. O Senhor está estendendo as mãos para você nessa noite. Você está aqui nessa noite, está ouvindo essa palavra? Deus tem algo ainda a realizar na sua vida. Você precisa crer para que essa obra se desenvolva. Porque a graça de Deus é salvadora para todo aquele que crê. Amém?